Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Como você já viu, eu estou acompanhado aqui do meu amigo Ismael. Tem um motivo, né? Porque da primeira vez ele gravou com o Lucas. Isso, muito legal. Isso, aí da segunda vez agora a gente fez revezamento de entrevistador. Olha que chique. O entrevistador deu uma caída agora, né? Não, que nada. Muito bem. bom, são dois muito bons. Nós seguimos aqui na busca por uma maravilhosa e boa vida. Sim, essencial. E hoje o tema é esforce-se menos. De cara você já poderia dizer assim, meio contraditório isso, né? Se eu quero buscar uma maravilhosa e boa vida, agora eu vou me esforçar menos para isso, como é que funciona isso? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Perfeito. E o texto está aí na legenda do vídeo, né? Mateus 19, de 16 a 22, um texto muito conhecido, a história do jovem rico. E enquanto você abre o texto aí, eu queria, já com forma de introdução, pensar algumas coisas com você. O nosso mundo hoje, né, Ismael, ele está cheio de expressões motivacionais, do tipo, você consegue, depende de você. É isso aí. Lembra de outra aí? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Não tem esse negócio. Então, não. essa mensagem motivacional, ela é muito bacana, ela encoraja, só que ela pode pregar uma peça na gente, porque pode parecer que, eu sou o protagonista da história, que as coisas não estão acontecendo porque eu não estou me esforçando suficientemente, quando na verdade as coisas podem não estar acontecendo por um monte de motivos, né? Eu estou me esforçando no lugar errado, estou tendo atitude equivocada, não é vontade de Deus que aquilo aconteça. É isso aí. Uma coisa primordial, né? Então, essa lei do esforço, vou chamar assim, essa lei do esforço, ela cria uma narrativa falsa dentro de nós. Sim. De que quanto mais eu me esforço, mais eu consigo. Lembrei da heresia que o povo fala. Se você fale essa frase, nunca diga perto de mim. Não diz em voz alta não. Não diz em voz alta não. A frase eu já ouvi dentro da igreja, abre aspas, faz a tua parte que eu te ajudarei. Sabia. Essa é muito boa. Na minha adolescência eu tinha certeza que era versículo. Que era versículo bíblico. Certeza que era um provérbio, alguma coisa, um Cantares, um Eclesiastes. Eu ouvi dentro da igreja, cara, alguns anos atrás, a pessoa disse pra mim assim, pastor, faça a tua parte, só pregou que eu te hoje ajudarei. E é como a Bíblia diz, né? Faz a tua parte, eu te ajudarei. Eu falei, meu Deus, mas eu não falei isso. Não. Onde eu vi isso? Então, você vê que esses apelos motivacionais, eles vão criando essa falsa narrativa de que isso está até na Bíblia, né? Então é um perigo a gente incentivar as pessoas nesse sentido. Mas até que ponto a construção da maravilhosa e boa vida, ela exige um esforço? Até que ponto esse esforço deve ir? Até que ponto esse esforço não deve ir? Por isso que a gente vai falar sobre esforce-se menos. Bem, depois dessa introdução, vamos ler o texto. Antes da leitura do texto, eu vou orar. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse encontro, de meditarmos na Tua Palavra. Pai. E suplicamos ao Senhor graça e misericórdia para que ao lermos o texto e ao falarmos sobre ele, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos instrua, que o nosso entendimento esteja aberto para aquilo que o Senhor tem apontado para nós, né? Ajuda-nos nesse sentido, Pai, que a gente possa se enxergar nessa história e enxergar aquilo que o Senhor mesmo está apontando para onde nós irmos, né? Que a gente seja obediente e que a gente possa ir na direção, sem temer, sem procrastinar, mas apenas fazendo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o texto diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Bem, a história é muito conhecida, né? É um jovem que se aproxima de Jesus, ele quer uma casinha no céu, ele quer morar no céu, como muita gente quer, e a pergunta é simples, né? E é a partir dessa pergunta que nós vamos desencadear todas as nossas perguntas. O que eu posso fazer de bom para morar no céu, né? Para herdar a vida eterna. E as perguntas que eu separei são as seguintes. Primeira. Aí começou. Olha como é que é uma entrevista. A pergunta do jovem, ela começa de forma muito curiosa, né? De alguma forma, ele acha que pode fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. Essa é uma coisa importante. Ele diz: o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna. Eu queria que a gente desfocasse da perspectiva da vida eterna. Tá. Porque é um tema de salvação, já está claro que a gente não pode fazer nada, mas eu queria que a gente se concentrasse na parte da pergunta que ele diz: o que eu posso fazer de bom para qualquer coisa, para alcançar qualquer coisa, né? Vamos focar só na pretensão. Ismael, essa pretensão do jovem quanto a eu posso fazer alguma coisa de bom e eu só quero saber o que é uma pretensão que acontece com o jovem rico, ou Jesus está contando isso porque ela também é uma pretensão que acontece em todos nós, na maioria de nós, ou isso faz parte só de um grupo de ricos, né? Pobre não tem isso, porque o jovem era rico. Pronto. Jovem, e aí, o que você acha? O jovem rico, né? Eu entendo que não, que faz parte realmente da coletividade, em especial faz parte da igreja, né? Quando a gente fala sobre esse relacionamento quebrado que a gente tem com Deus, onde a gente é apresentado a uma graça, né? A vinda de Jesus, a caminhada de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, quando a gente trabalha a ideia de salvação e também sobre todos os outros aspectos da natureza, da relação com Deus, ela é muito Deus vem, Deus faz, Deus está na frente, Deus trabalha, Deus prepara, Deus protege. Deus instala em nós o querer e o realizar. O que tem no meio? O que está no meio entre o querer e o realizar? Né? E aí você é cheio dessas palavras, mas o seu coração não se adapta a isso. E hoje, a nossa geração, esse tempo que nós temos... porque fica abstrato para nós fica abstrato. E quando a gente vai para o tema aqui do jovem, né, usando a ilustração desse homem, desse jovem rico, você percebe, se você lê o texto com cuidado, é que ele é uma pessoa extremamente preparada. Eu até conseguiria conjecturar que a riqueza dele não é fruto de herança, ele não herdou aquilo. É fruto do trabalho. Fruto do trabalho. No final ele diz que ele era dono de muitas posses, mas me parece que era alguém extremamente preparado. Ele chama Jesus de mestre. Se a gente for pegar a comparação dos outros evangelhos, tem aquela discussão que ele chama bom mestre, e aí Jesus retruca ele, né? Nesse que nós escolhemos hoje, porque a gente queria trabalhar sobre a ideia do esforço, não tem esse debate, mas você pode acompanhar em outros textos, como Marcos 10, 17 a 22, Lucas 18, de 18 a 23, onde você tem ali a referência dele falando, bom mestre. E aí Jesus retruca logo, não, como é que você quer me chamar de bom? Bom é Deus. Mas era uma expressão que ele estava ali se preparando para entrar na cena pública e na frente de todos ser confirmado como alguém capaz. Porque ele já sabia a resposta de Jesus. Ele já sabia a resposta de Jesus. Então, assim, essa ideia dele é, olha só, eu construo riqueza assim, eu percebi o método, né? E hoje a gente tem muito isso na internet, né? Olha, 10... Como conquistar seu primeiro milhão? 10 hábitos para você ir do 1.000 ao 1.000.000. Saia das dívidas e produza riqueza. E aí você tem lá, e o cara diz, olha, existem hábitos, né? A gente fez uma pesquisa, sempre é um jornalista, né? Que pesquisou e você tem aqui, e aí isso tem chegado à igreja. E aí hoje você tem mulheres dizendo, olha, como ser uma mãe de Provérbios 31.
Como ser o pastor da sua casa, 10 passos, a gente compra o curso aqui, R$ 497, ou 10 parcelas de... Não. É outro lugar. Estou dando um exemplo, tá? Não sei nem se esse curso existe com esse valor, pelo amor de Deus. Mas eu não estou falando de ninguém específico. Mas você tem esses cursos, a gente sabe que tem. Inclusive, denominações que eu respeito muito, mas que nessas áreas falham. Então, de maneira Agora tem direta, para pastor, de como ser um pastor de milhares. Sai de uma igreja pequena. E seja um pastor de milhares. Então, assim, a igreja sempre cai nessa armadilha, né? Hoje está geracional, você tem uma geração que tem esse desejo por performance e não consegue permitir que as coisas sejam aleatórias, você controla a sua ação, você é responsável por tudo, e aí gera automaticamente essa ideia. Não, peraí, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer para me tornar um homem saudável, uma mulher saudável? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa vitoriosa, uma pessoa bem-sucedida? E o último passo, o que eu preciso fazer para ser aceito por Deus, para que Deus não tenha outra opção a não ser fazer tudo o que eu desejo? Porque o final dessa conversa é esse, né? O que eu preciso fazer para ser aceito, para herdar a vida eterna e para que Deus não tenha desculpas para não me abençoar? Então, é um caminho muito comum. Muito né? comum. Não é próprio só do jovem. Não é próprio só do jovem. Talvez em momentos da vida, em idades da vida, se manifestem de outras formas. A gente vai tratar disso aqui, mas todo mundo pode ser atingido por essa situação. Aí brota uma curiosidade para mim. A pergunta do jovem é ruim, né? O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas pensando na perspectiva do esforço, e que a gente faz algum esforço, nós vamos falar disso mais adiante, Sim. Qual o modelo de uma pergunta boa que eu poderia fazer para Deus? Em vez de o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Na verdade, a pergunta boa também tem na Bíblia, né? Ela não é dita sobre como o que fazer para aguardar a vida eterna, mas como obedecer a Deus e como é que eu faço para estar bem com Deus. E é uma pergunta que eu acho que é saudável, né? E Jesus responde, olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. Essa seria a pergunta. Qual o principal mandamento? E aí, de uma maneira mais século XXI, né? Qual o principal mandamento? Assim, o que Deus deseja? O que Ele quer? Né? Porque ele é a majestade do céu, Ele é aquele que criou os céus e a terra, Ele é o ser que sempre existiu, Ele é infinito, Ele é imutável. Ele é uma realidade. Na verdade, o que vai fazer a diferença não é a forma como a gente faz a pergunta, mas a intenção da pergunta. A intenção. Porque a intenção do jovem é, de fato, conseguir alguma coisa com o seu próprio esforço, né? Então, toda pergunta que a gente fizer, a gente tem que ter clareza de que eu preciso abandonar essa ideia do meu esforço próprio. Bem falado. Porque se eu posso mudar as palavras, o verbo, mas se no fundo a intenção for eu estou no centro, não dá certo. Você tem que direcionar para Ele. Quem é Ele, o que Ele quer, qual é o seu desejo, o que lhe agrada. Porque a resposta é a oração do salmista, né? Guia-me pelo caminho eterno, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, vê o que está errado. O que está errado em mim e me guia. E faz o Senhor aquilo que precisa ser feito, né? E essa dinâmica, ela de novo nos coloca numa posição muito passiva, né? Porque a única atividade que temos é a pergunta e aprender, e receber aquela coisa. Porque no caminho ele vai trilhando. E isso, para o ser humano, em todas as épocas, mas eu acredito que nessa época que de alguma forma eu estou vivendo, é uma das coisas mais frustrantes, carnalmente falando. Interessante. Bem, Jesus parece que alimenta a conversa, né? Alimenta no sentido assim, vamos ver até onde ele vai. Agora. E aí Jesus responde para ele, bem, se queres, porém, entrar na vida, guarda o mandamento. Guarda hoje o mandamento. Hoje o mandamento, Aí o jovem, muito sagaz, muito esperto, pergunta, quais? Porque, assim,
os judeus tinham centenas de mandamentos. Jesus poderia citar qualquer um e ele poderia até não estar cumprindo. E ele joga, quais? Jesus responde, né? Não matarás, adulterarás, furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo. E aquilo enche o coração do jovem de alegria e diz assim, isso aí eu tirei 10, isso aí eu faço, desde pequenininho, isso aí ó, pode vasculhar a minha vida que está tudo certo. Então eu ganhei a vaguinha. Na vida pública, eu cumpri os 10 mandamentos. Isso. Então, parece que o jovem rico, ele se utiliza do conhecimento da palavra como para tirar vantagem da relação com Deus. E aí a pergunta para você vai nesse sentido. Nós corremos esse risco de ir até a palavra para conhecer de Deus, mas na verdade, para receber dele os tesouros que ele promete derramar sobre nós? Para tirar vantagem disso? A gente só corre esse risco. É o tempo todo. É o tempo todo. Inclusive, se você depois for pesquisar, ou se você já conhece o texto, o diabo sabe tanto disso que na primeira oportunidade que ele percebe que Jesus é homem, ele tenta o Jesus homem exatamente com isso. Com essa possibilidade de dizer, se você é filho de Deus, tudo está à sua disposição, rapaz. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, como diria o cantor. Então, assim, até o diabo sabe disso. É só o risco que a gente corre. Você vê um Deus maravilhoso que diz ser abençoador, declara claramente que é abençoador. O que é essa salvação? Como é que você resolve uma disputa com alguém que é seu inimigo, morrendo por esse inimigo? Não tem o que falar. Assim, não tem como ganhar. Em termos de presente, em termos de bênção, em termos de maravilhas, não tem como ganhar dele. E aí você se percebe do tipo, tá, então assim, não tem mais ofensa, não tem mais briga, mas tem que ter alguma coisa assim, porque o que eu recebi até agora, ele tem mais coisa para dar. Mas não deu tudo, ele deu a salvação e aí eu como arroz, feijão e carne. Ele deu a salvação, mas eu não ando de roupa de marca. Eu vejo um monte de gente andando de roupa de marca. Pô, um mora na Barra, outro mora em Realengo. Como é que funciona isso? Não, peraí. Por que aquele cara que mora em Realengo mora bem? Né? Mora bem. Mora bem. Sabe o que isso aí? Ele mora em Realengo. É abençoado. E aí você fica nessas crises de mente e essa escassez natural do mundo, né? E esse desequilíbrio gerado pelo pecado faz com que a nossa carne grite por, cara, o que eu posso fazer? O que tem para fazer? Porque uns conseguem e outros não conseguem. E aí, assim, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E o ser humano, por ter o discernimento, ele acaba tentando pensar fora da caixa e entender, não, peraí, existe algum tipo de padrão. Sim. E aí quando ele vai para a palavra, ele encontra esse tipo de padrão na carne, que é a ideia de que se você faz isso, você vai ser abençoado. Você sabia que aqui na igreja, esse tempo todo que eu sou pastor há 17 anos, eu encontrei só uma pessoa que veio para a nossa comunidade, ficou pouco tempo, que carregava essa expectativa e dizia isso claramente. Ele veio, assim, ele tinha muita crise com o tema dízimo, mas no final eu percebi qual era a crise dele, porque ele falou, né? Ele disse assim, pastor, eu estou dando meu dízimo, mas eu vou parar, porque eu percebi que aquele texto de Malaquias 3,10, ele não é verdade. Porque o texto diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, aquele cara, ele tinha uma expectativa de eu dou e ele me abençoa. E ele aprendeu isso em outra comunidade. Não funcionou, mas ele acreditava que talvez fosse o poder daquela comunidade. O problema era da comunidade, não do texto. E aí ele veio para outra igreja. Mas aí aqui ele já estava desacreditando do texto. Porque ele falou assim, não faz sentido, o texto diz isso, mas eu não estou experimentando isso. É interessante pensar que de alguma forma isso foi até um elogio à nossa comunidade, porque ele percebeu que a comunidade era saudável,
Então, se a comunidade era saudável e aquela não era saudável, qual era o problema que estava no meio do caminho? Ele não colocou o problema dele, ele colocou o problema no texto, né? Ele não entendeu que o problema é que onde ele for, lá ele estará, né? Então... Aí ele falou assim, não, pastor, eu não vou vir mais à igreja, não faz sentido para mim, porque eu realmente quero prosperidade, eu quero que a minha vida... Ele foi sincero, né? Sim. E ele nunca mais veio. Achei muito curioso. E ele falou assim, não, pastor, dei direitinho lá... o dízimo, eu falei, cara, mas não devia fazer isso. até a contagem da dízima para não errar, né? Botava uma redonda para cima. Sei lá, não sei o que ele fazia. Desculpa, gente, tô brincando, porque é um negócio que você Mas assim, a outra pergunta é como é que a gente foge dessa armadilha ou não cai nessa armadilha de transformar o nosso relacionamento com Deus com uma barganha? Porque a gente focou aqui no aspecto dinheiro, mas, por exemplo, um crente que está há muito tempo, ele é fiel ao Senhor em todo o tempo, mas ele vive sob constante dificuldade, e eu estou falando isso porque eu estou escrevendo uma série de roteiros para pequeno grupo, estou fazendo propaganda agora, chamado Corra com os Cavalos. Merchan. Corra com os Cavalos. Corra com os Cavalos? Jeremias 12:5. Jeremias vai reclamar com Deus numa oração, dizendo assim, Senhor, está muito complicado para mim. Poxa, eu estou fazendo tudo que o Senhor manda, mas está dando errado. E aí Deus repreende Jeremias numa oração e diz assim, se você está cansado correndo com os homens, e quando eu te colocar para correr com os cavalos? Então, de alguma forma, o profeta também tinha expectativa. Lá no roteiro eu explico, né? Isso é um livro que o reverendo Eugene Peterson escreveu para o seu filho. Porque Jeremias era filho de sacerdote e Jeremias era o personagem preferido do Eric. E aí o reverendo Eugene perguntou, mas por que é o seu personagem preferido? Ele, porque ele também é filho de sacerdote. Ah, que legal! Aí a dedicatória do livro é feita ao filho. Quem me dera que eu escrevesse um livro pro meu filho, porque ele fez um comentário, né? Que coisa. Não, Pula essa parte. Aí, até isso, por exemplo, tá vendo? Aí você acabou de falar, né? Uma coisa gostosa, você lê uma pessoa e fala assim, gente, mas que graça foi dada a esse homem para escrever dessa forma? E dessa graçura ele. E eu escrevo todo dia, não saio mais umas coisas dessas assim. Caralho. Mas é muito abençoador. Então, o Jeremias, ele tem uma expectativa de, Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor manda, mas está tudo dando errado. Mais de 30 anos pregando ali. Está dando tudo errado. Então, como é que a gente foge dessa armadilha? Há um jeito de fugir dessa armadilha, de fazer do nosso relacionamento uma expectativa de, eu estou orando muito, estou lendo a palavra, mas meu casamento não melhora, minhas finanças não melhoram, meu relacionamento familiar está piorando, meu trabalho está piorando, e é isso. É uma pergunta e uma reflexão que eu acredito que todo filho de Deus em algum momento vai passar por isso, né? Eu consigo pensar em tantas histórias, em tantas reflexões bíblicas e de alguma forma vejo na minha vida essas crises que vira e mexe me advêm. E, por incrível que pareça, a resposta dessa pergunta está no verso 17, quando ele fala sobre a questão, quando ele responde, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus responde, por que você, na nova, ou RA, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. E aí você pode, mas por que essa resposta? Porque essa é o gênero de todas as manifestações de qualquer coisa que acontece na sua vida em relação a Deus. Você precisa saber que Deus é bom e que Ele não negará bem algum aos que o temem, aos que o servem, aos que o amam, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele é bom. Então, focar em Deus é a chave bíblica para você vivenciar todo e qualquer versículo bíblico. Porque, entenda, desde o momento em que Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, nós achamos que sabemos o que é bem e o que é mal. Mas perceba, Deus não nos negará bem algum. Então ele não deu a árvore do bem e do mal porque o corpo humano, a mente humana, não consegue, na sua profundidade, discernir sobre o bem e o mal, mesmo comendo do fruto. Então hoje nós vivemos uma vida onde a gente olha, eu olho para essa camisa do que daria assim, essa camisa é uma camisa boa. Eu sou um ignorante. Eu não faço ideia do que eu estou falando.
Eu acho que sei o que eu estou falando, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho profundidade para saber se essa camisa vai me trazer saúde, bondade, plenitude, integridade em todos os sentidos que ela precisa trazer para mim. E aí, inclusive uma das... Engraçado. Agora me veio uma coisa interessante, porque foi um dos flashes de recordação do meu relacionamento com você que me trouxe para essa igreja, foi que você foi uma das primeiras pessoas que pregou para minha filha do coração, a Lidiane, que ela ficou impactada e levou aquilo para casa. E você falava exatamente sobre isso. Foi, inclusive, uma coisa que, na época, eu achei super desrespeitoso, fazer um parêntese. Você lembra? Crítica ao pastor. Cara. Não lembro bem parêntese, porque ele aceitou o convite, mas provavelmente ele não viu a agenda, e ele não podia ficar pro culto inteiro. Então você foi, pregou, e aí depois da pregação a gente fez oração e tal, não sei o que, e você saiu. E eu achava aquilo, eu era diácono no lugar, achava aquilo desrespeitoso, tudo eu criticava, né? E aquilo me coisa no coração e tal, nem consegui prestar atenção na pregação, porque nosso pastor da época, né, avisou que ele não ia ficar. E aí a Lidiane, muito novinha, adolescente ainda, e aí a gente chegou em casa depois do culto, e aí houve uma conversa sobre comprar casa própria, quando comprar casa própria, ela disse assim, e quem disse que comprar casa própria é sempre uma coisa boa? E quem disse que morar de aluguel é sempre uma coisa ruim? E eu falei, cara, você repetiu exatamente a frase que ele falou. E você falava sobre essa ideia de que nós precisamos confiar em Deus. Então, não deixando essa reflexão sem resposta do rapaz, que infelizmente percebeu que todo mundo estava errado, menos ele, é a ideia de que ele estava na mesma posição do jovem rico. Ele não queria o abençoador. Ele não queria relacionamento. Ele queria causa e efeito. Então, é esse o risco que a gente corre. E como não fugir dessa causa e efeito? É simplesmente parar de viver uma vida como causa e efeito. Não se vive relacionamento com causa e efeito. Todo casamento na causa e efeito vai falhar. Todo relacionamento com a igreja, causa e efeito, vai falhar. Todo relacionamento com o filho, causa e efeito, vai falhar. Todo relacionamento com o trabalho. Não, mas eu trabalho para ser remunerado. Vai falhar, você vai ficar desgastado, você vai entrar em burnout, você vai se sentir sempre prejudicado, sempre preterido, sempre menosprezado. Se a sua vida é causa e efeito, você acreditou num conto, porque as pessoas têm chamado até de vida dos ratos, roda dos ratos. Negócio que você faz assim, daqui a pouco, ó, e você fica naquilo ali e vai morrer do hamster. Você vai viver desgastado. Agora, quando você consegue ter olhos para ver que Deus é bom, quando você consegue ter ouvidos para ouvir que Deus é bom, aí... é outra coisa, né? Aí a vida é outra. Bem, mas aí o texto chega numa questão que agora faz o link direto com o nosso tema, que é o esforce-se menos, né? Sim. E no verso 20, o jovem disse, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Essa pergunta, que me falta ainda, é uma pergunta muito curiosa, porque fica claro para mim, eu não sei quanto fica para você, que aquele jovem, ele quer ter o controle da situação. Ele disse, ó, eu tenho observado, então de alguma forma eu posso ter o controle do método. Sim. O que me falta ainda? Ele queria ouvir não falta nada, você está apto, está perfeito, 10 com louvor, vai ser publicado o seu trabalho. Pronto. E essa ideia do que falta ainda faz o link justamente com o esforce-se menos. Porque na caminhada do discipulado, fica claro para mim que nós vamos descobrir todos os dias que alguma coisa nos falta. E é sobre isso que eu queria falar com você, né? Como é que a gente lida com isso? Você descobre que coisas te faltam? É que eu falei da minha perspectiva, né? Pode ser que você seja igual o jovem rico dizendo assim, o que me falta ainda? Nós há pouco refletimos sobre essa ideia da imagem de Cristo, de quanto você está próximo à imagem de Cristo. A gente vira e mexe nas devocionais elevada a pensar sobre a ideia de que o Espírito de Deus está dentro de você e tudo mais, e assim... a caminhada com Cristo é muito isso, né? Quantas vezes eu na adolescência olhava as perguntas, as repreensões de Jesus com os discípulos e eu ficava assim, mas gente, como é que esse povo fazia umas coisas dessas? Como é que esse povo pede Jesus e dava um mole desse?
Aí você começa a viver uma espiritualidade saudável. Você diz assim, os apóstolos até eram espertinhos, gente. Porque, cara, muita coisa falta. E a gente se percebe o tempo todo. Parece que a medida da maturidade... Em falta. É você perceber o quanto te falta, né? E eu percebo isso, dá um parênteses aí, não perde o que você está falando. Acho muito engraçado que os meus filhos, às vezes, você fala assim, isso aqui não está legal. E há, nessa perspectiva deles, e eu falo deles por causa da idade deles, um sinal de maturidade é quando a pessoa diz assim, mas o que eu tenho feito de bom? É como se o bom precisasse sempre ser citado, exaltado. Não que eu não faça isso, irmãos, eu faço. Mas, às vezes, você precisa dizer, isso aqui não foi legal. Eu falo pontualmente, eu não junto 10 assuntos. Coitado. Isso aqui não foi legal. Mas o que eu fiz de bom? Tá, mas o que você fez de bom, você fez de bom. Tá bom, mas isso aqui não foi legal. Ou seja, quando a gente precisa do elogio, é um sinal de maturidade. Quando você lida com clareza de eu não sou uma pessoa mansa, eu preciso melhorar a minha misericórdia, sim. Eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa dura de palavras. Quando você começa a perceber o que te falta, isso é um sinal de que você está lidando com a sua fraqueza. E é um lugar muito bom para se estar, porque você se localiza, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa perguntando, mas como é que eu faço para viver uma vida então íntegra, uma vida... A pergunta do jovem rico é a pergunta do século XXI. Se você entra em qualquer podcast, e eu tenho quase certeza que os hashtags do nosso podcast vão ser muito similares aos hashtags da maioria dos hashtags de desenvolvimento. Porque não tem muito para onde surgir. As pessoas querem saber o que fazer para ser feliz, para viver uma vida boa. E você precisa saber... Maravilhosa. Boa não, é maravilhosa. E parte dessa ideia é você saber aonde você está. Em que momento, em que situação você está, em que circunstância você está. Porque para quem não sabe onde está, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está bem. E, de alguma forma, a ideia mais clara do discipulado hoje, né, de maneira mais organizada, isso é um presente que Deus deu à igreja. Porque hoje você consegue estabelecer, entender onde você está e para onde você está indo. Se antes nós tínhamos as cartas paulinas tratando a igreja com essas particularidades, né, que a gente vê claramente ali o discipulado, dizendo, olha, isso aqui vocês não estão bem, isso aqui não está legal, isso aqui precisa melhorar, isso é pecaminoso, vocês precisam parar isso agora. Olha, parabéns porque vocês estão desenvolvendo isso, poxa, vocês conseguiram entender, vocês expulsaram esse tipo de atividade, olha, vocês foram firmes no combate com o pecado. Então, o discipulado traz essa prestação de contas, essa contabilidade, né? Então, à medida em que a gente tem essa noção e essa questão, por isso que é importante entender que não é só a pergunta, né? E você falou bem nisso, é a questão da intenção quando a gente falou lá. É você se perceber, poxa, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, então eu preciso saber o que lhe agrada. E eu sei que nele tudo me é agradável, se eu já conseguir olhar para Deus e entender que Ele é bom. Porque, de novo, quando a gente vai pensar, por exemplo, nos apóstolos, você vê que eles tinham ali, e o apóstolo Pedro tinha palavra, olha, você é palavra de vida eterna. Mas quando Jesus traz a ideia de que, olha, vai haver uma necessidade de sofrimento, o próprio Jesus diz, ele se torna o próprio diabo. Porque, não, peraí, ele tem as palavras de vida eterna, mas agora essa palavra não é uma palavra de vida eterna para mim. E eu preciso tirar isso da mão dele, porque se eu der o controle a ele para ele se matar, poxa, eu perco o que é de bom para mim, qual é a minha... Então, é entender que, né, voltando aqui, a ideia de você ter uma noção, e ela pode ser feita através dessa avaliação, através do discipulado 1 a 1, da mentoria, do aconselhamento, né? Você consegue ali, e é essencial, né? Outra medida de maturidade, outra medida em que você ama o Senhor, é você saber que você precisa congregar. E congregar é ser aconselhado. Congregar é ser experimentado. Congregar é ser influenciado. Então,
Você não vem congregar só para poder participar de um grupo legal, botar uma camisa e assim, eu sou presbiteriano e que não sei o quê. Não. Eu vou para a igreja porque amar a Deus passa por saber de outras pessoas que eu estou manifestando o reino. Eu tenho testemunhos ao meu redor e estou me desembaraçando. Né? Então, se você não congrega, você não tem isso. Você se infla numa bolha, onde você escuta pregadorzinhos aqui e acolá, você está ouvindo aqui esse podcast, você maratonou a Academia da Alma, você acha que você é o bodybuilding da alma, né? Porque a Academia da Alma virou ali fisiculturista, perfeito, em português é melhor, né? Fisiculturista da alma. Então você, não, eu já sei os temas, já dividi a Academia da Alma nos temas, maravilhosa boa vida e tal, sei tudo, estou vivendo bem. Você não congrega? Você não participa dessa comunidade aqui da IPTC, você não tem uma comunidade onde as pessoas te acompanham, onde você acompanha outras pessoas, onde você é querido e é criticado, onde você critica e acolhe e repreende, discipula. Fica claro para mim, então, que a gente vai perceber que alguma coisa falta. Falta. Mas o perigo é a gente achar, a partir do momento que descobriu que alguma coisa falta, que vai agora depender do meu esforço. E aí a gente volta para aquela situação anterior. Isso, de que eu tenho poder para resolver isso. É uma pessoa que vai no aconselhamento, o que te falta? Não, você precisa ser mais gentil com a sua esposa. E aí ele acha assim, tá bom, vou ser mais gentil. E isso vai resolver o problema do meu casamento. É a partir de um esforço sem Deus. Essa é a grande questão aqui, né? E aí isso me leva ao último verso, né? A última questão. Jesus coloca diante dele algo que ele precisava fazer. Mas é algo que é tão grande que Jesus pede, e aí que está o lance, né? Jesus poderia pedir qualquer coisa. Dá 10 talentos aos pobres. Faz isso pelos leprosos. Mas Jesus pediu que ele pegasse tudo o que tinha e vendesse e desse aos pobres. Então, aquilo que o Ismael falou no início, isso é bem legal. Não parece que o jovem chegou a essa posição por herança, não fiz nada. Parece que ele é um empreendedor. Eu lutei para estar onde eu estou, eu trabalhei. Quando Jesus pede para que ele venda, pesa mais, porque ele sabe o esforço que teve para chegar até ali. Então, é pegar todo o esforço e jogar no lixo. Porque Jesus não dá nem a oportunidade dele viver de renda. Porque Jesus podia dizer a ele, né? Vende tudo, dá o dízimo de todas as propriedades. Vive com essa renda aí que vive com a renda que você... Como aconteceu com aquela viúva lá atrás, né? Você vai viver dessa renda aí, dessa venda, desse azeite. Do azeite que eu milagrosamente gerei para você. A gente tem um texto bíblico, se você não conhece, é um texto muito interessante, que o profeta literalmente faz isso, ele gera um empreendimento, ele não dá ela o que comer, né? Podia fazer pão cair do céu. Ele não. Você vai gerar azeite, você vai vender. Todas as vasilhas que você tem aí, vamos encher de azeite. Então... E aí, só que Jesus pede uma coisa que fica claro que é exigente demais. E é aquela coisa que ele deveria ter a mão na consciência e dizer assim, isso eu não consigo sozinho. Não é pelo meu esforço. Só que como o olhar dele está muito preso ao esforço, ele prefere ir embora triste, porque ele não consegue vender, e o texto diz porque que ele faz isso, porque ele era dono de muitas propriedades. Bem, com isso eu quero fazer uma afirmação. Na caminhada cristã, nós precisamos nos esforçar. Sim. Jesus usou palavras nesse sentido. Meu discípulo tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo e tem que me seguir. Isso. Tem que ser capaz de abandonar pai e mãe por amor de mim. Tem que ser capaz de negar um monte de coisa por amor de mim. Então, tem esforço, porque nenhuma dessas ações são fáceis de ser cumpridas. Exato. Elas são exigentes mesmo. Então, tem esforço. Mas a questão é, até que ponto nós precisamos nos esforçar? E essa é a questão que eu quero passar para você, assim, como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né? Apesar da gente conseguir ser prático em algumas situações, na maioria das vezes, assim como todo relacionamento, existe uma parte subjetiva que é só você e Deus. Que tem inclusive a ver, querendo ou não,
com os efeitos da salvação em você. Existem situações que a gente olhando nunca vai saber. Eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, que acorda às 4 horas da manhã todos os dias. Ele faz isso por amor? Faz isso por devoção, por compromisso, por vergonha, por orgulho? Por que ele faz isso? Eu nunca vou saber. Eu imagino, porque caminho com ele e nas suas palavras, nas suas atitudes e mais ainda nas suas reações quando é colocado em perigo próximo a mim, eu entendo, esse cara faz por amor. Esse cara faz porque tem algo dentro dele que o conduz. Então esse é o testemunho. Mas é a minha fé em relação a ele. É o que eu testemunho em relação a ele. No final das contas, só ele sabe, só ele, Deus, sabe. E essa parte subjetiva é a parte do esforço que verdadeiramente é espiritual. Porque o versículo é muito bom. A gente foca muito no vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Mas ele vai além. Em qualquer versículo, em qualquer evangelho você vai encontrar isso. Você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Então, qual é o esforço? É o que ele fala o tempo todo. Abre mão de você mesmo. Por que ele colocou para vender todos os bens? Porque ele era dono de muitas propriedades. Quem era o jovem? Era um jovem rico. Ele não tem nome, ele não tem descendência, ele não é filho de Zebedeu, de Aquineu, Não, ele é um jovem rico. Por isso que eu digo que ele não tem descendência, assim, porque claramente era alguém que estava ali na cena e que aprendeu a falar bem, sabia se colocar em público, conseguia chamar a atenção das pessoas em público e ele tinha diálogo. O mestre falava, ele falava, quando ele pergunta quais, ele tinha certeza de que havia uma confusão mandamental e que se Jesus fosse realmente um bom mestre, ele saberia que os mandamentos verdadeiros são os 10. Então, há um jogo de cena ali político muito complicado. Mas no final das contas, e eu gosto muito do texto em Marcos, porque Marcos diz, olhando o amor. Esse é o Deus bom. Que quando olha para nós e vê a gente nessa cena política, discutindo, tentando aparecer... Mexe naquilo que tem que mexer, né? Ele nos ama mesmo assim. Porque se sou eu, meu irmão, e eu me arrependo de ser ainda assim, eu vou deixar de ser assim, em nome de Jesus. Rapaz, essa conversinha, rapaz. Eu tô olhando dentro de você, rapaz. Eu sou Deus, não tô brincando aqui não. Você quer enganar quem? Vou morrer daqui a pouco, meu irmão. Conversinha. Você acha que você é bom? Que você é rico? Vai, irmão. Pode ir. Mas não é assim que o nosso Senhor faz. Não é assim que Ele faz comigo, não é assim que Ele faz com o Fábio. O Fábio chega cheio de questões, eu chego cheio de questões, Ele olha dentro dos nossos olhos, Ele nos ama e continua dizendo a mesma coisa que Ele disse há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás, sempre dizendo, você precisa me seguir. Você precisa abrir mão de quem você acha que é, para se tornar quem eu quero que você seja, e isso só acontece na caminhada. Esse é o esforço para experimentar um Deus bom numa maravilhosa boa vida. Você precisa abrir mão de quem você acha que é, para viver quem eu quero que você seja. E o esforço é de me seguir. Como? Para alguns é acordar 4 horas da manhã. Para outros é ser uma dona de casa que não abomina as tarefas de casa, que ama as tarefas de casa, consegue lavar uma louça e dizer assim, cara, eu fui feita para fazer isso, eu glorifico ao Senhor, eu trago limpeza à minha casa. É o jovem, é o adolescente que diz, eu não vou me contaminar com essas séries do mundo, eu não vou fazer isso porque o meu Deus é bom e Ele não vai me negar bem algum. E isso que eles estão produzindo não é bem segundo ao que aquele que criou o bem e o mal disse que não. Eu não vou me tornar ou desejar algo que Ele não quer que eu me torne e não quer que eu deseje. Sim. Então, eu não posso olhar para o cara que mora na Barra, eu não posso olhar para o cara que mora em Realengo, eu não posso olhar para o cara que mora em Pilares, eu não posso olhar para o cara que tem uma camisa social bonita, uma camisa gola V, um tablet, e dizer assim, pô, isso é que é bom, se Deus fosse bom comigo, Ele me daria essas coisas. Porque quando eu digo isso, eu mostro que não tenho andado atrás das suas pegadas. Eu não tenho caminhado com Ele, eu não tenho deixado, aberto mão daquele que eu acho que sou, para na caminhada com Ele, e esse é o esforço, né? A tomar a sua cruz,
É você entender que existe, e aí é a completa narrativa do Evangelho, né? Que você é pecador, de que bem nenhum você merece, mas bem nenhum lhe é negado. Bem nenhum você merece. Ah, mas eu sou dona de casa, eu sou cristão, Você não merece nada. Vai dar uma de jovem rico, de novo. Ah, você cumpriu um padrão, você veio à igreja 4 domingos por mês e agora está vendo todas as quartas-feiras. Bom é você, entra no gozo do teu Senhor. Não! Não é isso. Não é isso. Então, o esforço que existe é de se deleitar nele, e à medida de que você crê nas promessas de deleite, vai acontecer algo que é subjetivo, que está ali no link do relacionamento aqui. Você vai deixar de ser quem você acha que deve ser, para ser aquele que Deus está te transformando. Então é isso. É isso. Bem, concluindo, estamos caminhando para o final, eu queria fazer um resuminho que eu criei aqui na minha cabeça. Né? Show de bola. É importante que você tenha clareza de que na construção ou na busca por uma maravilhosa e boa vida, a gente cria e desenvolve essa falsa narrativa de que se eu me esforçar mais, as coisas vão dar certo. Então, o que a gente quis hoje foi te alertar de que, há um esforço, sim. Seguir ao Senhor é exigente. Sim. Então, quando o despertador tocar cedo para você levantar para devocional, não coloca isso na responsabilidade de Deus, Deus me acorda. Não, você que tem que acordar. Então, você tem que dormir mais cedo, é sua responsabilidade. Então, existe uma parte que é sua. Contudo, é muito interessante perceber nesse texto que o Senhor Jesus várias vezes vai colocar diante de nós coisas que nós não conseguimos fazer. Sim. Mas isso não é para nos desmotivar, não é para nos derrubar, porque ele olha para nós com amor. Isso é para nos alertar que nessas situações o que a gente não precisa é de mais esforço, a gente precisa de dependência. Então, sabe aquele aconselhamento, senta lá no gabinete? E aí, você vai falar com o teu pastor, e aí o teu pastor te coloca uma parada difícil, você olha e diz assim... Eita, não, isso dura esta palavra. Isso aí eu não consigo, Quantas vezes eu já ouvi essa palavra? Não, pastor, isso aí eu não consigo. Quando você entender que não consegue, glorifique a Deus. Porque é isso que vai mostrar que você precisa se esforçar menos e precisa mais de Deus. É a palavra de Deus para Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Porque se você tiver tudo no controle, se você conseguir fazer tudo, você não precisa de Deus. E é muito bom porque esse texto que foi falado, e a gente às vezes fala com o rosto em tom de sorriso ou de acolhimento, né, por conta de um vídeo, mas eu não quero menosprezar a tua dor, não, de se perceber muitas vezes lutando com dificuldades, se percebendo egoísta, se percebendo irritado ou irritada, se percebendo alguém que é ganancioso, que não consegue olhar para a grama do vizinho sem perceber que ela é mais verde, se não consegue olhar para o cara que mora no Leblon, na Barra, sem pensar, poxa, podia ser eu, né? Muitas vezes você passa por uma situação, talvez você esteja vendo esse vídeo e talvez você tenha sido atacado pelas chuvas. E aí você olha assim, cara, mas eu perdi tudo. E aí, como não pensar nessas coisas? Vocês estão falando do jovem rico que tinha que vender um monte de coisa. Eu nada tenho. Eu estou aqui com o meu celular, vendo esse vídeo aqui que vocês estão fazendo. Entenda, não é para menosprezar a sua dor. É para te apontar um Deus que mesmo nessa situação vai mostrar bondade e vai transformar você, e você vai passar a desejar. Vai te dar direção. A direção que Ele te der. Então, confia na bondade de Deus. Confia no caminho que Ele tem para você. E entenda que quando Ele faz um caminho para você, mesmo que pareça mais doloroso do que o de todo o resto, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, saiba que Deus chamou primeiro.
E se Ele te amou primeiro, nada é impossível. Amém. Inclusive passar por uma situação de penúria como você está vivendo hoje. Você vai viver essa situação, não é Malaquias 6:10 não, que você vai dar um dízimo, 3:10, você vai dar um dízimo e aí a tua casa vai miraculosamente aparecer, não. Você vai viver um caminho onde você vai passar pela ajuda da comunidade, muitas vezes, onde você vai aprender uma nova habilidade, você vai encontrar pessoas que você nunca imaginaria encontrar, você vai encontrar amor de onde você nunca imaginou encontrar, você vai ver milagres, que muitas pessoas não vão considerar milagre, mas você vai considerar milagre, porque a caminhada de trabalhar e não trabalhar, se esforçar e não se esforçar menos e ver aquele esforço que você faz ser para muitas pessoas uma coisa milagrosa e para vocês assim, não, eu estou vivendo em paz com Deus, eu estou vivendo na paz de Deus, é algo que que todo ser humano nessa terra precisa experimentar. Precisa experimentar. Esforçar-se menos e deixar o Senhor fazer o trabalho. A gente tem uma música antiga que é Deus falando, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Descansar no Senhor muitas vezes é acordar 4 horas da manhã, acordar 5 horas da manhã. É você saber que é naquele horário que você vai descansar no Senhor e Ele vai renovar as suas forças, Ele vai melhorar a sua vida. Muitas vezes é à meia-noite. Quando você já colocou todo mundo na cama, já orou por todo mundo, um por um, botou aqueles na cama, botou até seu marido na cama, que às vezes dormiu primeiro, não devia, mas já dormiu, você colocou ele na cama, orou por ele, orou pelos seus filhos, e agora você vai com uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, cansada, tripla jornada, e você vai ali descansar aos pés do Senhor. Lembra que o Senhor é bom e que Ele tem poder para te transformar, e o caminho de esforço que o discípulo tem, que a discípula tem, é um caminho de esforço muito menor do que aqueles que se esforçam na carne nesse mundo para andar por caminhos que não satisfazem o Senhor e que em muitas situações vão te levar à danação eterna, ao inferno, a situações às vezes até não de danação eterna, como a gente focou em outras situações, mas situações onde você vai viver uma vida como se não fosse um filho de Deus, você vai viver como se fosse o filho pródigo, como se fosse o filho mais velho, rodando. Os dois estavam perdidos. Os dois estavam se esforçando. Um se esforçando para viver longe do pai, outro se esforçando para, dentro da casa do pai, encontrar o seu lugar e ser perfeito e herdar a vida eterna sem ter relacionamento com Deus. Então, não, você não precisa passar por isso. Se esforce menos. Se esforce menos. É isso. Ora para nós, para encerrar. Vamos orar. Ora comigo. Mesmo que você esteja vendo isso em outro horário, ora comigo. Pai nosso que estás nos céus, ó Senhor, como o Senhor é bom, meu Pai. O Senhor tem uma bondade que nós ainda não conseguimos compreender totalmente. Mas eu desejo, eu peço ao Senhor que revele a sua bondade para todos nós, para todos aqueles que estão assistindo, para mim, para o Fábio, para a sua família, para a sua casa, Senhor, e faz-nos também instrumentos da sua bondade. Pai, que possamos manifestar a transformação, que as pessoas possam testemunhar da tua bondade nos transformando, no teu relacionamento conosco, nos transformando, da tua operação de poder em nossa fraqueza, nos transformando, porque à medida que quando nos deparamos e nos debruçamos com a caminhada, com a personalidade, com o relacionamento de Jesus com as pessoas e extraímos não só estudo, mas extraímos poder, extraímos princípios, virtudes, e olhamos para essa maravilhosa fala dizendo: vai e vende tudo, vende quem você pensa que é, aliene-se, deixa-te moldar, deixa-te transformar e me segue. E a gente percebe, é possível fazer isso sem olhar para trás, porque o Senhor é bom. O Senhor é poderoso, a sua misericórdia dura para sempre e o Senhor prometeu e cumprirá. Então, nos ajuda a nos esforçar menos, nos ajuda a viver uma vida de dependência, nos ajuda a viver uma vida onde nós saibamos e creiamos que é teu, somente teu todo o trabalho, o nosso esforço é descansar em ti,
é ver um relacionamento saudável contigo, um relacionamento saudável e dedicado, disciplinado, para que nós possamos experimentar cada vez mais e mais e mais e mais de quem Tu és. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa o meu amigo, a minha amiga, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo também. Abençoa a sua casa e a sua família. Que ele tenha sido renovado por essas palavras. Que se ela estava pensando em desistir da caminhada, em desistir das disciplinas, do discipulado, que nesse momento o Senhor tenha renovado e usado as palavras que foram ditas aqui para curar, para dar ânimo, para dar força, para que ele e ela não desistam. Amém. Porque o Senhor é bom e a caminhada contigo se torna cada vez melhor quando a gente se esforça menos. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Encerramos aqui mais uma Academia da Alma. Até semana que vem. Meus irmãos. Deus te abençoe. Amém.